E olha só, queridos irmãos, nessa última mensagem do ano, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 19 ao 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, do verso 19 ao verso 22. E aí você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ler mais alguns versículos aqui do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, consegue abrir aí? 1 Samuel, capítulo 4, do verso 19 ao 22. Está no rodapé lá em cima eu acho que já está separado lá o texto no rodapé. 1 Samuel 4, 19 a 22. Enquanto a mídia achou aí, sentados mesmo, vamos ler o texto. A palavra de Deus diz assim: a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias, sublinhe na sua Bíblia, quando ela ouviu estas notícias, que notícias? De que a arca de Deus havia sido tomada, e de que o seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Ela estava muito abatida. E ter um filho em Israel era uma grande bênção, mas ela, naquele contexto de notícias ruins, ela recebeu uma boa notícia, mas ela estava tão abatida que ela não fez caso da boa notícia. Ela não se importou. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Verso 21. Mas deu ao menino o nome de... Que nome que ela deu, irmãos? Icabô. É isso? Verso 21. Mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo... Algumas versões dizem Icabode, né? Icabô, dizendo... E o que significa Icabô? Vamos ler juntos? Foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Essa palavra, Icabô, foi-se a glória de Israel. Essa palavra, essa expressão, essa sentença, ela foi dita pela nora do sacerdote Eli, conforme o texto que nós lemos, mulher, esposa do sacerdote Finéias, que estava grávida ali de 9 meses, e ela disse isso, ela disse essa expressão, Icabô, foi-se a glória de Israel. Ela disse isso ao ouvir uma série de notícias ruins. O texto que nós lemos no verso 19 diz que quando ela ouviu estas notícias ruins, ela ficou muito deprimida. Foi um momento difícil da vida dela. Ela ouviu sobre a derrota de Israel, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio de Israel, e as mortes, a perda do sogro, a perda do marido. Ela entrou num estado de depressão, ela entrou num estado de desesperança, de apatia, e nesse contexto ela diz: e acabou, foi-se a glória de Israel. Mas mais do que isso, mais do que expressar um lamento, o que essa mulher faz, diz o texto que nós lemos, que ela pôs o nome, ela estava grávida de 9 meses, as notícias foram tão ruins que ela começou a dar à luz, e ela coloca o nome do filho. Que nome que ela dá para o filho? Icabô.
Você já pensou você ter um nome desse? O teu nome é, olha, foi-se a glória de Israel, é o que significa o meu nome. Icabô. Ela chama o seu filho de Icabô. E o que isso significa, irmãos? Que é mais do que um lamento de dor. Porque o filho em Israel, e aqui nesse texto, o filho, ele simboliza o futuro. O filho representa a continuidade da vida. O marido faleceu, o sogro já com 98 anos faleceu, ela estava agora num processo também de desfalecimento. E o filho que nasce representa o futuro. Esse menino representa o amanhã. Esse menino representa a continuidade da vida. E quando ela coloca, naquele momento difícil, ela coloca o nome do filho, dizendo assim: esse aqui vai se chamar, e acabou. Esse aqui vai ser o nome dele, e acabou. O que ela está falando sobre o futuro? O que ela está falando sobre o amanhã? Qual é a expectativa dela para 2024? Naquele momento difícil. Porque o filho é o futuro. E o que ela está dizendo sobre o futuro? Foi-se a glória de Israel. O futuro, foi-se a glória, porque a arca da aliança representava a presença de Deus. Está dizendo assim: o nosso futuro vai ser um futuro sem luz. Foi-se a glória. O futuro nosso, a continuidade, o amanhã é sombrio, porque ele não tem luz. Vai ser um futuro sombrio. O que vem pela frente são trevas. E ela entra num profundo estado de pessimismo, por causa daquilo que ela estava vivendo naquele momento, as dores, as más notícias, um momento muito difícil. Ela entra num estado de pessimismo, e ela olha para o seu filho, que representa o amanhã, e ela diz assim: o amanhã se chama Icabô. Foi-se a glória, foi-se a luz. O amanhã, o que vai vir amanhã, o que vai vir no futuro, esse ano que está começando, vai ser um ano cheio de trevas. Vai ser um ano cheio de escuridão. E ela diz, para o futuro, representado no filho dela, ela diz: e acabou, foi-se a glória de Israel. E a pergunta que eu faço hoje, nós estamos hoje olhando para o futuro, amém, irmãos? O ano está acabando. Todos nós hoje, invariavelmente, começamos a olhar já para 2024, nós começamos a fazer planos, nós começamos a ter expectativas, mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje aqui, nesse último culto do ano: como é que você está olhando para o futuro que se aproxima? Neste final de ano. Talvez você que esteja aqui, eu não sei se tem alguém assistindo de casa, mas talvez você esteja hoje como estava essa mulher. Você foi alvo de notícias ruins, mortes que chegaram na tua casa, perdas, derrotas, porque Israel foi derrotado pelos filisteus. E você entrou num estado, você chega no final do ano como essa mulher, num estado assim, de depressão, de um profundo desânimo e de um pessimismo. Quando você olha para frente, você diz assim: olha, eu não acredito que Deus vai estar com a gente nesse ano que chega, porque
no ano que está acabando, nesse momento que está acabando, o que eu tenho aqui na minha vida, ao meu redor, são muitos sofrimentos, são muitas incertezas, sofri perdas. Isso pode acontecer com a gente, o nosso coração pode ficar como o coração dessa mulher, e a gente olha para o futuro com desesperança, com pessimismo, olhando para aquilo que vem, e a gente diz: acabou, foi-se a glória de Israel, o que vem pela frente é ruim. O que vem, eu não sei de muita coisa, mas uma coisa eu sei, que o que vem pela frente não vai ser bom. E é assim que essa mulher, esposa de Finéias, ela olha para o seu futuro. Mas eu quero deixar uma palavra para nós hoje à noite aqui, que é o que a palavra de Deus nos ensina aqui, no livro de Samuel. Anota isso, irmão, em nome de Jesus, anota isso. A palavra de Deus ensina que esta mulher estava errada. Amém? Anota isso no teu coração. O que a palavra de Deus ensina aqui em 1 Samuel é que nada acabou. Ela fala: e acabou. Mas Deus olha do céu e fala: não, você está enganada, minha senhora, nada acabou. E é curioso que é mais do que um lamento, porque ela coloca esse nome sobre o filho, ela repete isso, ela fica repetindo. Aqui no texto que nós lemos, no verso 21 ela fala, no verso 22 ela fala de novo, ela repete. Vou fazer uma pergunta para você: o que você anda repetindo na tua boca? O que você anda repetindo, o que você anda falando e repetindo com os teus lábios? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. E com o coração se crê, e com a boca se confessa para a justiça. O que a gente anda confessando aqui? E ela fala, e ela repete. É mais do que um lamento, mas é uma expressão de uma convicção que diz: perdemos Deus, Deus não vai estar com a gente, o que vem vai ser ruim. Mas a palavra de Deus, essa foi a palavra dela, amém, irmãos? Essa é a palavra dela, mas a palavra de Deus diz assim: você está enganada, você está errada, nada acabou. Pelo contrário, o texto da palavra nos ensina que o que veio depois do acabou foi uma chuva de bênção sobre Israel. Foi o contrário, irmãos. O que veio depois do acabou, nos diz Samuel, não foi o acabou, foi o Ebenezer. Ela fala no final do capítulo 4, e acabou. Mas se você continuar lendo, e eu vou deixar isso para você como lição de casa para o início do ano, amém? Faça essa lição de casa, leia os capítulos 5, 6 e 7. Os 3 capítulos seguintes ao acabou, e você vai ver que nada acabou. A glória de Israel não se foi, a glória de Deus brilha ainda mais nos capítulos 5, 6 e 7. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que não acabou, mas o que tem diante de nós é o Ebenezer. E Ebenezer significa o quê? Pedra de ajuda. Quando Samuel, no capítulo 7 agora, diferente dessa mulher, ele pega uma pedra como um marco de adoração e de testemunho, e ele chama a pedra de Ebenezer, uma rocha que diz Ebenezer, porque ele diz assim: nada acabou, até aqui nos ajudou
o Senhor Ebenezer. O futuro para aquela mulher era cheio de pessimismo por causa das dores e do momento dela. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que ela estava enganada e nada, absolutamente nada, tinha acabado. Olha que coisa incrível, meus irmãos. Os capítulos 5, 6 e 7, na verdade, eles mostram que a glória de Deus brilhou muito mais. E nos capítulos, porque no capítulo 4 Israel tinha sido derrotado pelos filisteus, mas nos capítulos 5, 6 e 7, o povo de Israel desfrutou de restauração, de restituição, de paz, de mudanças e de vitórias. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes isso acontece com a gente. Nós passamos por momentos difíceis e o nosso coração é tomado de um pessimismo. E eu não sei como é que você está chegando hoje aqui no último dia do ano e como é que você está olhando para o teu filho, né? Que tipo de filho você está dando para a luz hoje, né? Que tipo de esperança, que tipo de olhar para o amanhã. E aí o nosso coração fica assim. E o que a palavra de Deus está dizendo assim? Olha, na tua dor, às vezes você acha que não tem mais solução, não tem mais jeito, os filisteus venceram, Israel agora vai ser um povo sempre em crise e derrotado. Foi-se a glória de Israel. Mas a palavra de Deus está dizendo assim: não, confia em mim, filho, confia em mim, porque eu estou no meio de vocês. A arca pode ter sido tirada, mas eu jamais os abandonarei. Jamais, diz o Senhor. E é o que esses capítulos na sequência nos ensinam. Israel, ele desfrutou de restituição, de paz. Se não, veja rapidamente. É interessante como nos capítulos 5 e 6, depois do Icabô, capítulos 5 e 6, a glória de Deus se manifestou entre os filisteus. Lembra que vocês lembram dessa história? A arca de Deus foi levada pelos filisteus para um lugar chamado Asdod. E foi colocada onde? Quem é que lembra aí? Aula de EBD, tem que vir na EBD 9 horas. Amém? Eita. No templo do Deus Dagon. Foi colocado lá no templo do Deus Dagon. Aí o povo foi dormir, o povo filisteu foi dormir. Quando eles acordaram de madrugada no outro dia, eles entraram no templo, o que tinha acontecido? Dagon estava sem a cabeça e sem as mãos. E estava caído, de bruços, diante da arca de Yahvé. E aí Deus começa, lá no meio dos filisteus, Deus começa a lutar pela sua glória. E Deus começa a lutar pelo seu povo, Israel. Lá no meio dos filisteus, Deus começa a mostrar para todos que não foi-se a glória de Israel, que Deus não desapareceu, mas que Deus está sim agindo por nós, nas nossas vidas. E é muito curioso. Leia, faça essa lição de casa, se você quer fazer um bem para a tua vida essa semana, 1 Samuel 4, 5, 6 e 7, leia, e o capítulo 5 e o capítulo 6, 5 vezes, eles falam sobre como a mão do Senhor estava agindo. A mão do Senhor estava agindo. 5 não, 7 vezes. 7 vezes a mão do Senhor agindo, lá no meio dos filisteus. Pergunto para você, a mulher estava certa? Acabou? Não. Deus estava agindo. 7 vezes fala sobre a poderosa mão de Deus agindo. Os filisteus falam assim: isso é coisa da mão do Senhor. A mão do Senhor está pesando sobre nós. Deus estava agindo em favor de Israel e da sua glória.
Deus estava agindo no meio dos filisteus. O povo dele estava vendo Deus agir? Pergunto para você agora. O povo de Israel que estava lá no Icabô, estava lá na derrota, sofrendo dores de notícias ruins. O povo de Deus que estava lá, estava vendo Deus fazer esses seus maravilhas e seus feitos? Não estava vendo, mas Deus estava agindo. O que eu quero dizer? Irmão, às vezes você não está enxergando a mão de Deus, agindo e trabalhando, mas em nome de Jesus, confie na palavra que diz que ainda que eu não esteja vendo, e o que eu estou ouvindo são notícias assim tristes, mas eu não estou vendo, mas Deus está agindo, Deus está lutando, Deus está operando, e nada acabou. A glória de Deus não se foi, Deus continuava operando grandemente no meio dos filisteus e dos inimigos de Israel, e livrando Israel dos seus inimigos. Uma coisa interessante, olha o que diz o capítulo 6, verso 1, por isso que eu falo, leia depois na sua, capítulo 6, 1 Samuel 6, 1, dá para abrir aí, Luiz? Vamos ler junto? Vamos ler junto, vamos ver quanto tempo deu. Olha quanto tempo demorou essa crise, irmãos, que ela falou que tinha tudo acabado. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? A arca. Olha que coisa curiosa. Quanto tempo? No coração daquela mulher e no coração de muitas pessoas, aquela derrota ia ser eterna. Quanto tempo durou a crise? Um pouquinho mais de meio ano. Um pouquinho mais de meio ano e a restituição já tinha acontecido. Olha que coisa interessante, no coração dela ela fala assim, e acabou, e ela coloca o nome do filho, e se esse filho viver 60 anos, é 60 anos que é 60 anos. Eu estou prevendo aqui 70 anos, 80 anos de derrota, de trevas. Quanto tempo durou? 7 meses. E a arca do Senhor já tinha voltado para Israel. Porque a mão poderosa de Deus tinha se encolhido? Não. A mão poderosa de Deus continuava agindo. Que interessante. Aquela derrota parecia permanente, mas durou um pouquinho mais do que meio ano, e tudo mudou. Nas nossas vidas não é assim, irmãos. Às vezes acontece uma coisa, a gente fica deprimido, a gente fala assim, nossa, isso aqui acabou, e acabou, e acabou, né? E não vai dar, e meu Deus, e nunca mais a gente se recupera, e de repente, tudo muda. Porque Deus não se foi, Deus continua no nosso meio, lutando, e às vezes eu não estou vendo, mas Ele está agindo e guardando, é o que diz a palavra de Deus. Interessante, o capítulo 7 diz, quando o capítulo 7 fala que eles tiveram 20 anos de paz depois do Icabô. Amém, irmãos? A previsão era muita desgraça, mas o que aconteceu? 20 anos de paz. Capítulo 7. Nesses 20 anos, Israel passou por arrependimento e transformação. Nesses 20 anos, Israel, na graça de Deus, venceu os filisteus, aquele problema que parecia que não tinha solução. Você já teve problema que você fala assim, e acabou, não tem solução. Mas aí você vai, pela fé, sabendo que Deus está com a gente, Deus está operando, e Deus não nos deixou, porque Ele é fiel à sua aliança e ao seu nome. Ele nos guia por amor do seu nome. E você vai pela fé. E aí, diz que Israel teve uma grande vitória sobre os filisteus.
Porque a vida é assim, meus irmãos. E aquele grande problema, de repente, na graça de Deus, a gente encontra uma solução, a gente encontra um caminho, e as coisas mudam. E finalmente, ainda no capítulo 7, depois dessa vitória, eu vou pedir para abrir agora no 1 Samuel 7,12. Se a Luísa puder abrir aí, 1 Samuel 7,12. Depois dessa vitória, olha que interessante, olha como é diferente a palavra de Samuel da palavra daquela mulher. Vamos ler juntos 1 Samuel 7,12? Vamos ler juntos? Então, Samuel e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: O que eu queria encorajar você hoje? Por que eu estou falando tudo isso nesse último dia do ano? Como é que você está olhando para o amanhã, irmão? E às vezes você está passando por notícias ruins, e a gente olha com pessimismo, mas eu queria dizer para você: confia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a mulher estava errada, e que nada acabou, e que a glória de Israel estava brilhando muito mais do que sempre brilhou. E ao invés de eu dizer, olhar para a continuidade e dizer, e acabou, que em nome de Jesus a gente possa olhar para trás e dizer, não acabou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ao invés de eu olhar para o amanhã com pessimismo, que eu possa pela palavra olhar sabendo que Deus, Ele é Deus conosco, Deus da aliança, que a sua mão poderosa continua agindo em nosso favor, e que eu possa olhar para trás e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas aí eu encerro com uma coisa maravilhosa que esse texto fala. A gente leu 1 Samuel 7,12, que ele olha para trás e diz, Ebenezer. Mas e o futuro, pastor? E o futuro? Olha o verso 13. O verso seguinte, vamos ler juntos? 1 Samuel 7,13, vamos ler juntos? Assim... O que a palavra de Deus está dizendo aqui é, eu olhar para o futuro com pessimismo e falar, aí acabou, ele está dizendo assim, não, olha para trás e diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para frente? Olha o que ele diz, daqui para frente, a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. A mão do Senhor esteve abençoando o seu povo até o último dia de vida de Samuel. Ou seja, eu olho para trás e digo, Ebenezer, até aqui. E eu olho para frente e digo assim, e a mão do Senhor estará com a gente todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. É assim que o Senhor nos ensina. A palavra de Deus me encoraja a olhar. Tem filisteu? Tem. Tem luta? Tem. Tem notícia triste? Tem. Mas acabou? Porque tem Ebenezer. Tem Ebenezer até o último dia da nossa vida. E o Senhor com a sua mão, abençoando Samuel, abençoando o seu povo, a mão do Senhor esteve com eles todos os dias da vida de Samuel. Eu acho isso maravilhoso, meus irmãos. Eu não sei como é que você está hoje, mas eu quero orar. Eu quero orar nesse último culto do ano. Eu quero orar por nós. Temos aqui, o Iago pediu para orar pela Vandete, já está aqui. As nossas notícias, as nossas perdas. A gente chega no final do ano, talvez você chega com cicatrizes, você chega com incertezas. Nesse momento você chega assim, nesse último dia do ano.
e o teu coração, às vezes, tomado de uma desesperança. E você olha para 2024 e você fala assim: acabou. Não estou mais com vontade de viver como aquela mulher. Não estou mais com vontade de continuar como aquela mulher. Mas a palavra de Deus está dizendo assim: filho, nada acabou. Confia na palavra, porque a palavra de Deus diz que ela estava errada. A palavra de Deus diz que a glória de Deus brilhou muito mais nos capítulos seguintes. A glória de Deus brilhou muito mais. Se nós continuarmos andando pela fé, nós vamos ver, irmãos. E se nós continuarmos andando pela fé, nós vamos poder fazer como Samuel, olhar para trás e dizer: Ebenezer, não acabou, Ebenezer, o Senhor é fiel, até aqui nos ajudou o Senhor, e a mão dele vai continuar conosco até o último dia da nossa vida, porque essa é a promessa do Senhor, essa é a palavra de Deus. Então eu quero orar por nós. Queria convidar você a ficar em pé.